Missa da noite de Natal, do ano 2021, Evangelho de Lucas 2, 1 a 14, frase que Lucas narra na boca dos anjos aos pastores: Hoje nasceu para vós um Salvador. Esse é o cerne da mensagem de hoje. E no Natal, naturalmente, nós sabemos, Jesus vem mostrar, revelar o amor de Deus. A mensagem de Lucas é muito mais teológica do que historiográfica. Significa que aqueles elementos historiográficos têm uma intenção de dar uma mensagem mais profunda sobre os acontecimentos que ele está narrando. O evangelista é mais interessado em teologia do que em historiografia. Ele está mostrando claramente, com este relato, que enquanto o poder se diviniza para dominar melhor os homens, Deus, por sua vez, se humaniza para salvá-los. Esta é a mensagem que na véspera de Natal, na missa da noite, a Igreja escolhe para dar a todos os seus fiéis. E diz o texto: naqueles dias, um decreto de César Augusto, isto é, Otaviano, que é o primeiro a ter o subtítulo Augusto. E Augusto quer dizer sagrado, consagrado, extraordinário, e provavelmente derivado da palavra latina augere, que significa aumentar. Porque quer apresentar-se como digno de veneração, de adoração, como um Deus, o poder que tenta se divinizar. Apresentando-se como um Deus, ele está em contraste nítido, claro, com Deus que procura vir ao nosso meio como um humanismo. E ele ordenou que fosse feito um recenseamento em toda a terra. E por terra entendemos aqui o Império Romano. Portanto, o poder que se diviniza, por quê? Para quê? Para melhor dominar as pessoas e, acima de tudo, para poder subjugá-las e arrancar impostos e calcular a força para fazer guerras. Na Bíblia, o censo sempre vai ser rejeitado e visto como uma desobediência a Deus, pois Deus era o Senhor da terra e de todos os homens. Ninguém tem que contá-los como se fosse propriedade. Tanto que na Bíblia, um recenseamento no tempo de Davi é apresentado como inspiração de Javé, porque Javé queria castigar o povo como se Javé quisesse inspirar algo ruim para poder castigar. E nós lemos em 2 Samuel 24:1. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e Judá. E incitou Davi contra eles, dizendo: vai fazer o recenseamento de Israel e de Judá. Isso tanto é verdade que uma releitura desse texto no livro das Crônicas narra que foi Satanás quem incitou Davi a fazer esse censo. Satanás quis prejudicar Israel e, para tal, induziu Davi a recensear o povo. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, para a cidade de Davi, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Porque a cidade de Davi aqui é chamada de Belém, mas a Bíblia toda vai ver e chamar Jerusalém como a cidade de Davi. É ali que ele colocou a capital do seu reino, do seu império. O evangelista não concorda em dizer que Jerusalém é a cidade de Davi, mas Belém é a cidade de Davi. Por quê? Porque em Belém, Davi é pastor. Em Jerusalém, ele é um rei. Isto para deixar claro
que aquele que está para nascer de Maria não terá as características de um rei, mas de um pastor. E aqui também, abrindo um parênteses, como esse texto choca frontalmente com aqueles ultraconservadores católicos que querem ver a Igreja Católica com o Papa como um imperador servido, carregado pelos outros. Completamente uma imagem anticristã do papado. E foi para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. O termo usado aqui, no grego, não é esposa, mas noiva, prometida em casamento. É mnesteumene, do verbo mnesteuo, memória, lembrar, promessa, prometida em casamento, que é o mesmo verbo usado quando o anjo Gabriel visita a Virgem Maria para anunciá-la a uma virgem prometida em casamento, é o mesmo verbo. A tradução escolheu esposa nesse texto agora, o que é surpreendente, porque o matrimônio judaico ele era realizado em duas etapas. A primeira era o noivado, o compromisso. E a segunda etapa, mas os noivos não viviam juntos ainda. A segunda etapa era quando do casamento, é quando passavam a viver juntos. Maria e José estavam na primeira fase do matrimônio. Esse termo noiva suscitava escândalo, porém, na comunidade cristã primitiva, e por isso no século IV foi substituído por um termo mais adequado, esposa, porque de outra forma parecia um casal irregular, que não tinha progredido para a segunda etapa do matrimônio. E narra, enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto. Há muitas tradições belíssimas, românticas, sentimentais sobre o Natal que fazem desvirtuar a mensagem do Evangelho. Porque não é quando chegaram em Belém que se completaram os dias, mas enquanto estavam naquele lugar, completaram-se os dias para o parto, os dias da gravidez. É claro que uma mulher nos últimos dias, no último mês, não tem condições físicas de percorrer um caminho longo, perigoso, 150 quilômetros. Portanto, certamente chegaram em Belém quando Maria ainda tinha condições de enfrentar uma tal viagem. E aí ela deu à luz a seu filho primogênito. O que é primogênito? Não é que depois haverá outros filhos, esse é o primeiro de outros. Não. É que o filho primogênito, segundo Êxodo 13, deve ser consagrado ao Senhor. Todo o primeiro parto dos israelitas, tanto dos seres humanos como dos animais, do sexo masculino, pertencem ao Senhor. Será meu, disse Javé. Portanto, Jesus será consagrado ao Senhor. E ele mesmo dirá mais tarde aos seus pais: não sabias que devo estar na casa de meu pai? Consagrado a ele. Maria o enfaixou. E aqui temos os detalhes dos panos, que são uma referência tirada do livro da sabedoria, para indicar que Jesus nasceu como todas as crianças do mundo e como também se supõe o rei Salomão. Sabedoria 7, que narra o seguinte: eu mesmo não passo de um mortal como todos os outros, e descendo do primeiro homem formado da terra. Meu corpo foi formado no seio de minha mãe, onde durante 10 meses no sangue tomei consistência.
da semente viril do prazer ajuntado à união conjugal. Eu também, desde meu nascimento, respirei o ar comum. Eu caí na mesma maneira que todos sobre a terra. E como todos, nos mesmos prantos, soltei o meu primeiro grito. Envolto em faixas fui criado, no meio de assíduos cuidados. Porque nenhum rei começou de outra maneira. Idêntica é a entrada de todos na vida e mesma é a saída. E o pôs numa manjedoura. A manjedoura lembra o profeta Isaías no primeiro capítulo, porque ele fala: o boi conhece o seu dono, o jumento a manjedoura do seu patrão. Mas Israel é incapaz de conhecer. Meu povo não é capaz de entender. Por meio dessas referências, o evangelista quer deixar claro que Jesus, como escreverá João no prólogo do Evangelho, veio entre os seus, mas os seus não o receberam. Porque não havia lugar para eles na hospedaria, é a nossa tradução. No passado, a tradução da palavra grega katalima, como hotel, hospedaria, como nós vemos, deu origem à história desse casal que não conseguia encontrar lugar. No entanto, é preciso lembrar o quanto é dever sagrado a hospitalidade. Não se deixa um peregrino sem abrigo. Então o texto diz: não havia espaço na catálima. A catálima, o que significa? As casas eram semi-escavadas na rocha com uma parte de alvenaria na frente, um ambiente único, que era adaptada como moradia, uma habitação e um recinto contíguo a essa construção escavado como na rocha, como uma gruta, que era a parte mais saudável, mais segura, limpa, onde os alimentos eram armazenados e onde há uma manjedoura. Depois, na parte da frente, num único cômodo, essa catálima, onde a vida acontece da família, é onde se cozinha, se dorme, se come. E quando uma mulher dá à luz, de acordo com o livro do Levítico, ela é impura por causa do sangue. Então tudo que ela toca, ou as pessoas de quem ela se aproxima, tornam-se impuras e não podem por isso estar aí. Então, não tem lugar para eles na catálima. Eles têm que ir para a parte mais interna, mais reservada da casa. E diz o texto de Lucas, belíssimo, havia alguns pastores naquela região. Quando o evangelista nos apresenta os pastores, ele não tem a intenção de retratar os belos personagens dos nossos presépios. Naquela época, o Talmud, ele prescrevia e apresentava que não havia nenhuma condição no mundo tão desprezível como a do pastor. Os pastores viviam longe da sociedade, nos campos, em meio aos animais, não podiam frequentar a sinagoga, nem o templo para se purificarem, viviam de pequenos furtos e para eles exatamente viria o Messias para exterminá-los, para julgá-los. Segundo o Talmud, eles são a imagem do pecador, da pessoa impura que deve ser eliminada, não tinham direitos.
não havia salvação para os pastores. Então, quando o Messias viesse, esses pastores, junto com os cobradores de impostos, seriam os primeiros da lista a serem eliminados. O evangelista descreve então que um anjo do Senhor, é a terceira vez que esse personagem aparece, o anjo do Senhor. E anjo do Senhor não quer dizer um anjo, um ser celestial ou enviado, mas é uma maneira da manifestação do próprio Deus quando quer se comunicar com alguém. Então a fórmula anjo do Senhor, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, sempre indica o Senhor que se comunica, que se relaciona com os humanos. Terceira vez que aparece, sempre em relação à vida. Primeiro anunciando a Zacarias que Isabel ficaria grávida, daria à luz um filho, no nascimento de João Batista. Depois a Virgem Maria, que ela seria a mãe de Jesus, a vida de Jesus. E agora ele aparece aos pastores. Aos pastores, para indicar que eles teriam um Salvador. Este anjo do Senhor, uma espada na mão, para castigar, destruir e matar, punir os pecadores. Porém, com o Natal de Jesus, ficamos sabendo que quando Deus se apresenta diante desses pecadores, os pastores, não os ameaça, não os castiga, não os abate, mas os envolve de luz. E aqui está a bela notícia, a grande notícia, a boa notícia do Evangelho. É claro que aqui há uma negação completa da teologia anterior de um Deus que julga, ameaça ou pune. Deus quer envolvê-los na sua salvação. Os pastores não sabem disso e, de fato, o evangelista escreve que eles ficaram com muito medo. Claro, porque eles podiam imaginar o que os esperava. Mas o anjo disse-lhes: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Uma tão boa, tão grande notícia, tão grande alegria, que afasta o medo. Um Salvador. E qual é essa alegria? Que hoje a cidade de Davi nasceu para vós um Salvador, que é Cristo Senhor. Quem nasceu? O carrasco? Não. O Messias castigador? Não. Um Salvador. Jesus não será juiz, será um Salvador. No final desse diálogo, o evangelista escreve que de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. É a manifestação visível de Deus no céu, com esse canto que chega na terra. E que na terra há paz. Paz na terra aos homens, por ele amados. As traduções no passado falavam em para os homens de boa vontade. Uma tradução embasada em meritocracia. Quem merece, recebe. Quem não merece, não recebe. Mas o amor de Deus se manifesta no desejo de salvar todos os homens, para que tenham vida plena, para que sejam felizes. Deus quer salvar toda a humanidade, porque todo homem é amado por Deus. Não há homem, esta é a mensagem, não há mulher, esta é a mensagem, qualquer que seja a sua condição, seu comportamento, que possa se sentir excluída do amor de Deus. Natal é vida que nasce para criar um mundo novo de fraternidade.
Feliz Natal a todos.